gás, ele já começa a entrar na área de fumaça, tá? O smog, o fumo, ele começa a já lançar fumaça preta. Então, a faixa ideal de trabalho do diesel é nesse valor de lambda, 1,65. Então, ele oscila entre 1,10 e 1,65, dependendo da situação. Se eu puxar isso para lambda 1,10, ele produz mais fuligem. Ele vai ter muito partícula de emissão. Então, como eu tenho sistema de ignição por compressão, CI, eu tenho uma maior formação de emissão, por causa que, como eu não consigo queimar o diesel de maneira correta, ele não libera vapor para entrar em combustão, eu tenho que criar um ambiente ideal, aumenta a taxa de compressão, eleva a temperatura do ar, injeta o diesel queima, formou. Eu preciso de muito calor, por isso que eu tenho chamado de ignição por compressão. Por causa disso, eu tenho uma maior tendência de formação de emissão, por causa que é um elemento que precisa de muito calor para queimar. Se eu trabalhar com lambda 1,65, vou falar o Tite que eu conheço, trabalha com preparação, eu sei que tem vários amigos que trabalham com preparação. Posso deixar 1,65 de lambda no motor de competição? Não, nem vira ranking, ele derrete. Tá, ele derrete. Diferente para injeção direta, né, Fred? Injeção direta 1,65, esculpino. É condição normal em muitas situações. Vai daqui a São Paulo, vai daqui até o Rio de Janeiro, trabalhando com lambda 1,5, mas aqui é projeto, está desenvolvido. Aqui é combustível. Se eu baixar para lambda 1,65, pobre, eu aumento o calor de combustão aqui, ó. Lambda 0,90, opa, perdão. Então, como eu trabalho por ignição por compressão, eu tenho maior formação de emissão. Se eu baixar o lambda para 1,65, a mistura fica muito pobre, a tendência da temperatura é aumentar. Se eu levar o meu lambda para 0,95, eu exagerei aqui. Se eu levar o lambda para 0,95, é mistura extremamente rica. Eu vou ter excesso de fumo, eu vou ter excesso de fumaça na descarga. Aí se criou um dilema. Tá, mas e aí agora? Qual que é o ideal que vocês pressupõem? Trabalhar com mistura pobre, a 1,65, ou trabalhar com mistura rica, a lambda 0,95? Se eu trabalhar com lambda 1,65, eu tenho muita formação de calor no motor. Se eu trabalhar com lambda 0,95, eu tenho muita formação de emissões, de fuligem, de fumaça. Tá, mas então tu decide, tu quer trabalhar com mistura rica ou com mistura pobre? Qual é que é a ideal? A ideal é trabalhar com lambda 1,65, que gera mais calor, por causa que aí me diminui as emissões. Então, quando eu deixo mistura pobre, eu vou formar uma menor condição de emissão. Esse carro vai poluir menos. Tá? Entenderam? Então, se eu trabalhar com mistura pobre, eu gero um menor índice de emissão. Mas, em compensação, eu vou ter mais o quê? Calor. Apareceu um outro problema agora. Porque se eu trabalho com mistura pobre, aumenta a temperatura. Se aumenta a temperatura, eu posso danificar esse motor. Nós vivemos num ambiente que eu tenho 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Nitrogênio não queima, nitrogênio não produz trabalho. Ele entra 78% e sai 78%. Entra 21% de oxigênio, queima com combustível e sai um valor X lá em função do processo de combustão. Quando eu empobrecer a mistura e a temperatura do motor se elevar a um ponto, não se esqueçam que o ideal seria trabalhar o quê? Com mistura pobre. Como eu trabalho com mistura pobre, melhor que trabalhar com emissão de fumaça, eu aumento a temperatura do motor aqui. Se eu aumentar a temperatura do motor, aí criou-se um segundo problema. Quando a temperatura dentro do cilindro passar de 1371 graus Celsius no processo de combustão, eu vou quebrar aquilo que está sobrando em excesso dentro do cilindro, que é o nitrogênio. O nitrogênio ele não produz trabalho, ele não queima, ele entra nitrogênio e sai nitrogênio. Só que se eu empobrecer demais a mistura, eu quebro o nitrogênio. Quando eu quebro o nitrogênio, eu formo um NO, X, que é o sufixo em quantidade de moléculas associadas. Tá? Então aí, eu posso ter formação de óxido nítrico, eu posso ter formação de óxido nitroso, eu posso ter formação de dióxido de nitrogênio, NO2.
As emissões ambientais automotivas, os smogos fotoquímicos, eles são mais em cima desse dióxido de nitrogênio aqui, tá? Então esse aqui são as maiores condições de formação. Quando eu trabalho com mistura muito pobre, eleva a temperatura de combustão, eu vou quebrar o nitrogênio. Quando eu quebrar o nitrogênio, nós vivemos num ambiente que eu tenho muito vapor de água na atmosfera, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, 70%, 80%, 90% é normal, diferente lá do Centro-Oeste, que chega a dar 15%, 10%, os Mato Grosso, Goiás ali, tá? Planalto Central. Se eu liberar NOx para a atmosfera, junto com o vapor de água, eu vou ter uma associação um tanto complicada. Eu vou ter HNO3, ou ácido nítrico. Tá? Na cidade de Rio Grande, final dos anos 70, tinha uma empresa de adubo, as adubos CRA. Eles lançaram, não existia muito controle de emissões, eles lançaram uma quantidade de NOx muito elevada na atmosfera. E aí, como está do lado do mar, teve formação de ácido nítrico. Queimou uma área de mata nativa lá assim de 6 km, 7 km mais ou menos. Deu problema de respiração nas pessoas, era uma fábrica de adubo, liberava NOx. Entrou em contato com o vapor d'água, formou ácido nítrico. O ácido nítrico, junto 60% de ácido nítrico, 40% de ácido clorídrico, forma água régia. É o único ácido que consegue dissolver o ouro, é a água régia. A água régia é 60% de nítrico, 40% de clorídrico. É o único ácido que dissolve o ouro. Nenhum outro ácido consegue atacar o ouro. O único que consegue atacar a água régia. A água régia é 60% de nítrico, 40% de clorídrico. Então, o ácido nítrico, ele não é aceitável. Eu não posso deixar liberar ácido nítrico para a atmosfera. Ele é extremamente corrosivo. Quando é que eu vou formar ácido nítrico dentro do motor? Quando eu trabalhar com mistura muito pobre. Se trabalhar com mistura pobre, eleva a temperatura. Se eleva a temperatura, passados 1370 graus, quebra o nitrogênio. Sai um NOx, sai um NO, sai um N. Quebrou o nitrogênio. Eu não estou trabalhando com mistura pobre? O que é condição de mistura pobre? Não é muito oxigênio? Sim, está pobre, tem muito oxigênio. Então tem ambiente ideal. O nitrogênio quebrado tem uma associação muito delicada com o oxigênio. Tá? Nem vou falar de respiração, puxa ar, entra no pulmão, os alvéolos, pega o oxigênio, joga na corrente sanguínea do globo vermelho, põe o oxigênio embaixo do braço, leva, entrega para a célula pega, aí pega o carbono, bota embaixo do braço, vai lá no alvéolo, lá, botei para fora. Liberei carbono. Nem vamos falar disso aí. Eu não posso formar ácido nítrico. Tá, mas então tu não pode trabalhar com mistura pobre, vou trabalhar com mistura rica, vai gerar emissões, vai gerar fumaça. Então volta para mistura pobre, vai quebrar o nitrogênio. Então volta para mistura rica, vai gerar fumaça. Então volta para mistura pobre. Mas aí eu vou ter formação de ácido nítrico na atmosfera, porque quebra o nitrogênio com temperatura elevada, libera o NOx, vai lá, pega com água e forma ácido nítrico. Eu vou respirar, vai queimar todas as vias aéreas. O que nós vamos fazer então? Qual é a melhor forma de controlar isso? Põe uma válvula EGR, válvula de recirculação de gases de exaustão. Aí essa válvula de recirculação de gases de exaustão, ela vai liberar parte do gás queimado da descarga e relançar novamente na admissão. Como é um gás queimado, quebrado quimicamente, ele não tem mais poder de queima, ele não tem oxigênio para queimar, porque ele já foi queimado, ele é um gás já queimado. Ele não consegue mais queimar o combustível. Como eu roubei espaço do oxigênio que está entrando, porque eu estou trabalhando com mistura pobre para não formar emissões. Quando eu trabalho com mistura pobre para não formar as emissões, eu elevo a temperatura, vai quebrar o nitrogênio. Então faz o seguinte, rouba espaço do oxigênio. De que maneira? Põe uma válvula EGR, põe um trocador de calor para baixar a temperatura e aí joga esse gás queimado na admissão. Quando eu jogar esse gás queimado na admissão, eu roubei de 6 a 10% em volume dentro do cilindro. Esse 6 a 10% em volume, chegando nos diesel a 15%, no automóvel até 10%. Quando eu roubar de 6 a 15% de volume do oxigênio que está entrando aqui,
automaticamente diminui a minha porcentagem de oxigênio durante o processo de queima. Se baixar o oxigênio aqui durante o processo de queima, o que faz elevar a temperatura dentro do cilindro? A mistura pobre, o excesso de oxigênio. Ele vai continuar trabalhando com pobre, mas com uma menor temperatura de formação da câmara. Se eu tenho uma menor temperatura, eu não quebro o nitrogênio. Se não quebro o nitrogênio, não sai NaOx na atmosfera. Se não sai NaOx na atmosfera, não forma ácido nítrico. Então, para que serve a válvula EGR? Recircular gás queimado, jogar na admissão, roubar até 15% de volume, tirar espaço do oxigênio, diminuir o oxigênio no cilindro, baixou a temperatura de combustão e vai continuar trabalhando com mistura pobre sem formação de emissão. Então, está aqui a nossa válvula EGR, conhecida de vocês ali, tá? Só que tem um problema, pessoal, faltou uma imagem. Só que tem um problema. Faltou uma imagem aqui, perdão. O que é isso aqui? Não é admissão de ar? Sim, é admissão de ar. O que é isso aqui? É descarga. O que é isso aqui? Um superalimentador. Eu uso o fluxo de gás de descarga para elevar a pressão dentro do coletor de admissão. Então eu tenho pressão positiva aqui dentro. Quando eu tenho pressão positiva aqui dentro, 1 bar de pressão, e abrir a válvula EGR, o que vai acontecer com a pressão positiva? Vai empurrar o gás de descarga de volta para trás. E aí eu não vou ter eficiência de circuito EGR, porque a pressão positiva da turbina, quando abrir a EGR, ela empurra o gás de volta para trás. Aí se criou um segundo problema, por causa que, para mim não aumentar as emissões, eu trabalhava com mistura pobre. Para mim trabalhar com mistura pobre, eu não posso deixar elevar a combustão. Então faz o seguinte, trabalha com mistura pobre e põe uma válvula EGR. Pega o gás da descarga, que não tem outra maneira. Imagina o cara botar um tanque de NaOx dentro do carro para dar umas injetadinhas de vez em quando. Não tem como. Então faz o seguinte, põe a válvula EGR. Mas Flávio, quando abrir a EGR com pressão positiva da turbina, a pressão positiva empurra o gás de volta para trás. Beleza. Então, quem é que tem a raiz aí? Quem é que é piloto de barco que tem a raiz? Tem a raiz? Tem a raiz, tá. Eu também tenho a raiz. Ó, lajeado. Apareceu lajeado aqui? Tem lajeado? Deixa eu ver. Lajeado, shopping Lajeado, Estrela. Que rio é esse aqui mesmo? Taquari? Rio Taquari? É isso? Quantos tem de Lajeado aqui? Misericórdia, o pessoal do Lajeado está perdendo um evento sem proporções, eles vão se arrepender disso amargamente. O pessoal conhece aqui o Alto do Parque aqui? Quem é de Lajeado? Não tem uma curva do rio aqui? Não tem uma curva do rio, vocês vão ver onde eu vou chegar. Para o pessoal que tem a raiz aí. Essa aqui é a curva do rio, ó, o rio está descendo, tá? O rio está aqui. Tá jusante aqui, tô descendo aqui. Olha aqui. Isso aqui o pessoal da região deve conhecer. A imagem está um pouco fraca, talvez vocês não consigam enxergar. Vamos olhar assim, ó. Qual é a parte mais funda do rio na curva? Qual é a parte mais funda do rio? Bem aqui nesse ponto aqui, ó. Se eu tiver que navegar com um barco, eu vou fazer a navegação por aqui ou eu vou fazer a navegação aberta por aqui assim? Aberta. Porque todo volume de água, a pressão, ele vai acelerar nessa curva aqui. Ele vai cavar o rio aqui embaixo, por causa da pressão da água acelerando. Faz a curva no rio e alinha aqui assim. Qual é a parte mais rasa do rio? Bem aqui nesse ponto, por causa que a água veio, deu pressão, criou aceleração aqui assim, cavou aqui assim. Aqui a água é mais lenta, vocês podem olhar lá, a água aqui é bem lenta. Ela é tão lenta que ela criou uma ilha aqui, talvez vocês não enxerguem, o pessoal que está na frente está enxergando. Olha aqui, Scopino, uma ilha de areia aqui. Por que tem essa ilha de areia? Porque a pressão de água pressionou a força aqui assim, ó, e arrancou essa areia e por turbulência jogou essa areia aqui. Então aqui está mais lento e aqui está mais rápido. O que eu tenho que ver com isso, Flávio? Eu conserto um injetor que eu não reio. Eu não quero, não tenho a raiz, nem gosto de navegar, eu tenho medo d'água. Eu me afogo numa bacia d'água.
Olha aqui, ó, ficou melhor a imagem, ó. Olha aqui, ó. O que é isso aqui? É um bolsão de areia. Aqui a água está mais funda. Beleza? Aqui as Ilhas Canárias, tá? Próximo ali do Estreito de Gibraltar, norte da África, a Ilha da Madeira. Isso aqui é uma foto do satélite lá do Estação Espacial. O que aconteceu aqui, ó? Eu criei turbulência, o movimento da água. Se nós fosse falar de correntes de convecção, a água gela na Antártida, sobe a costa do Brasil, por isso que no Uruguai e na Argentina a água é gelada, sobe a costa brasileira, por isso que no Rio Grande do Sul nós temos o chocolatão, água muito fria e muito revolta, porque ela subiu, bateu na América do Sul e dividiu. Parte da água subiu o Brasil até na América Central, onde tem a linha do Equador. Ali na linha do Equador, a água direcionou, foi na costa da África, bateu na costa da África. Pode olhar o desenho dos continentes. Desceu, foi na Antártida, esfriou. Subiu, foi no Equador, aqueceu. Desceu, foi na Antártida. E assim a água trabalha. Então, aqui a água descendo em direção à Antártida. E criou essa turbulência. Flávio, eu não quero navegar, eu quero consertar diesel. Então tá. Olha a turbulência na asa do avião. Olha a turbulência na asa do avião. Eu vou botar uma asa de avião. Uma borboleta de turbulência dentro do coletor de admissão. Quando a turbina pressurizar o ar aqui, o ar bate na asa do avião, cria uma turbulência, bate na curva. Aonde é que a água vai se acelerar mais? Bem na curva, que é assim, ó. Então a água se acelera mais aqui. O que a água vai fazer com aquela areia que ela removeu na curva e jogou para o outro lado do movimento? Ela cria uma área, porque tem pouca velocidade de água nessa região da curva do rio. Então aí agora eu consigo botar uma válvula EGR e com uma borboleta criar uma turbulência de asa de avião, e essa turbulência faz o arrasto. Resolvi o meu problema. Por isso que todos os veículos Euro 5 têm uma borboleta de controle de ar. Aquela borboleta, ela está ali com um propósito especial. Por que vocês acham que a Hilux tem uma borboleta aqui e uma curva aqui e a válvula EGR aqui? Olha onde é que a válvula EGR está entrando na Hilux. O gás vem do cabeçote e entra aqui assim. Aonde é que o ar se acelera mais nessa curva? Lá no lado de fora da curva. Então o ar vem, bate na borboleta, cria turbulência e se acelera aqui nessa região. Ela abre a EGR e deixa o gás entrar aqui, porque desse lado da válvula a aceleração é menor. E se a aceleração é menor aqui nesse lado da válvula, eu consigo puxar o gás e não comprometer a eficiência EGR. Então para isso que tem. E a Frontier? A Frontier, vocês devem ter visto que ela tem um duto, um cano que entra para dentro. Olha o ângulo de tomada de ar, olha o ângulo que está a entrada da EGR, 45 graus. O ar vem tocado pela turbina, bate na borboleta, cria um ponto de vácuo nessa região aqui assim, porque o ar está entrando nesse sentido aqui assim. Olha como é que está a EGR a 45 graus aqui assim. E ela tem um cano, vocês já devem ter visto, quem trabalha, tem um caninho na Frontier furado. Ela dispersa o gás nessa região aqui. Aí eu consigo fazer controle EGR. Então, para isso que serve a borboleta de corte de ar. Criar turbulência dentro da admissão para promover, puxar o gás da descarga e poder fazer esse controle. Aqui eu tenho um circuito. Sensor de posição da borboleta, porque ela tem que ser controlada, ela tem que ter um ponto-alvo, a central tem que saber em função das variáveis do motor, onde está essa borboleta, e um motor de tracionamento, que vai fazer a borboleta trabalhar. Aqui eu tenho uma Frontier, que eu mostrei para vocês ali, o sensor de posição da EGR com o motor, e o sensor de borboleta com o motor. Só que criou um problema. Eu não tenho recirculação de gases de descarga. Esses gases de descarga vão gerar fumo, vão gerar partículas sólidas. Então eu vou ter esse problema aqui. Quantos minutos? Então mais uns 7. 15? Bom, então vamos sentar um pouco. Eu tenho esses gases aqui, ó, esse vapor aqui, ó. Eu vou terminar antes. Eu tenho esse vapor de... Eu tenho essa formação sólida aqui de elementos aqui, de fumo aqui, ó. Aí criou o segundo problema, que é a formação de material particulado ali. Essa partícula sólida que o diesel, devido a uma temperatura mais elevada de combustão, precisa de muito calor, forma mais elementos sólidos durante o processo.
eu tenho que queimar isso aqui, porque isso aqui vai entupir. Quem é que nunca pegou um coletor de admissão de Hilux que passa uma caneta, pega uma caneta assim, ó, e passa uma caneta dentro do cabeçote lá? Fora o resto. Frontier com perda de potência dando erro no sensor de pressão de turbo. Tira o intercooler e ele limpa. A Frontier tem muita formação de óleo dentro do intercooler. Se vocês olharem a mangueira de saída dela é bem alta. O sensor de pressão do turbo da Frontier está bem perto do... Eu estou pegando o Frontier, que foi um exemplo clássico. Poderia pegar Triton, poderia pegar a Amarok. Poderia pegar a Amarok também. Não, eu não tenho nada. O cliente, eu recomendo. Quer comprar um carro bom, compra a Amarok. Ele vai viver dentro do meu prédio lá pedindo diagnóstico. Hã? Bom, é muito bom. O negócio tem que ser bom para os dois. Para mim e para minha esposa. Eu tenho muita formação de depósito dentro da admissão, tá? O depósito dentro da admissão não tem como resolver. Que eu estava falando para você da Frontier. Frontier dá muito erro de sensor de pressão de turbo. Testa, mede, aí vai ver, ela tá cheia de óleo da turbina, do eixo da turbina que escapa e começa a condensar. Ele bate dentro do intercooler e vai aumentando. Daqui a pouco, eu já presenciei casos de tirar 1,5 litro de óleo de dentro do intercooler. Tá? E dava erro de pressão de turbo. Formação aqui de depósito, ali, ó, formação elevada. O que eu vou fazer nesse caso para nosso final?